Olá pessoal, meu nome é Priscila, eu pertenço ao núcleo de Ponta Grossa, sou formada em História e Sociologia e hoje eu venho apresentar para vocês uma aula de História do 7º ano, com o tema A Igreja Medieval e os Princípios das Reformas Religiosas. Qual é o objetivo da aula? Identificar as características e a importância da Igreja Católica na Idade Média, compreender os motivos que levaram à chamada Reforma Religiosa. Então, para início de conversa, nós percebemos aqui dados do IBGE de 2010, onde mostra que nós temos um total da população de mais de 190 milhões de pessoas, temos uma população católica que ainda predomina, mais de 123 milhões de pessoas hoje, devido ao que, pessoal, a chegada dos portugueses ao Brasil, que tinham como objetivo cristianizar os indígenas, e eles eram católicos, então a religião católica ela predomina devido a esse contexto histórico. As evangélicas, vêm um pouco depois, pouco mais de 42 milhões de pessoas. Os espíritas, mais de 3 milhões e 800 pessoas. Pessoal de religião de matriz africana, Umbanda e Candomblé, pouco mais de 588 mil pessoas. Judaísmo, 107.329 pessoas. Islamismo, 35.167 pessoas, e os considerados sem religião, mais de 15.355.000 pessoas. Em sua opinião, isso favorece a tolerância religiosa e a convivência pacífica com as diferenças? Bom, se você for analisar de uma questão subjetiva, nós percebemos que o nosso país, ele é diversificado e tem pessoas com diferentes tipos de religiões, Então, nós temos que lembrar, então, da tolerância religiosa, que é o ato de aceitar e consentir sobre a existência de diferentes religiões, em que o respeito aos seus cultos e convicções são preservados. Relaciona-se com o respeito mútuo e a aceitação da existência de diversas crenças religiosas. O Brasil, desde a Constituição de 1891, está definido como um Estado laico, Ou seja, essa separação entre governo e igreja, Esse Estado, ele não se autodenomina de nenhuma religião, mas ao mesmo tempo ele precisa ceder essa liberdade de crença religiosa para as pessoas. Então, voltando, pessoal, essa análise, da reforma protestante, nós temos que voltar um pouco lá atrás, Durante a lenta e profunda crise vivida pelo Império Romano, com as invasões dos outros povos, a vida na Europa se desorganizou e suas populações foram tomadas pela insegurança e pelo medo. Nesse contexto, a Igreja foi a instituição que predominou na proteção e ajuda a essas populações, mantendo sua existência. Aqui podemos perceber uma imagem do saque de Roma em 455 pelos vândalos, que é uma pintura de Carl Bülow, Só que foi feita em 1833, Então, não é uma representação do que realmente aconteceu, Mas não deixa de ser uma obra, deste artista. Origens da Igreja Católica. Em 313, por meio do Edito de Milão, o imperador Constantino concedeu liberdade de culto aos cristãos. A Igreja teve impulso na sua organização. No ano de 395, o imperador Teodósio, que nessa imagem da moeda a gente percebe que ele faz com que a igreja oficial, então, seja a católica no Império Romano, tá? E em 476 ocorreu o fim do Império Romano Ocidental. Porém, a Igreja Católica se fortaleceu nos séculos seguintes. O que mais nós vemos ali, pessoal? Na Idade Média, a igreja ela era rica e poderosa. Os bispos possuíam feudos enormes. O Papa celebrava acordos políticos, interferia na escolha dos reis e era chamado a coroados. Aqui nós percebemos, o Papa Leão III ali, coroando Carlos Magno em 800, que é uma iluminura do século XIV, tá? E aí vem uma pergunta, pessoal? Será que nos dias de hoje, qual que seria então o poder do Papa atualmente? Será que ele tem esse mesmo poder que nós percebemos aqui, nesse período medieval? Porque nós temos que analisar assim que cada estado hoje é independente.
né? Então não tem tanta influência assim, né, a decisão do Papa sobre estes governantes, tá? Críticas à Igreja Católica. Durante os vários séculos, diversos pensadores e pregadores discordavam de alguns dogmas e denunciavam abusos de poder político e religioso das autoridades da Igreja Católica. Principais divergências. O poder universal do Papa dificultava o fortalecimento dos reis. A corrupção e o despreparo do clero. O alto clero vivia no luxo e ostentação, dificuldade de cumprir o celibato, falta de formação teológica adequada. Temos uma imagem, né, de Martinho Lutero aqui, monge alemão, que tornou-se uma das figuras centrais da Reforma Protestante. O que mais nós temos ali, pessoal? Venda de cargos, tá? Como que acontecia isso? As famílias ricas negociavam nomeação de bispos e cardeais, mesmo sem serem membros da igreja, né? Então você imagine que eles não tinham tanta dedicação então a isso, né? Uma porque não tinham esse preparo adequado, né? De que a gente cobra de um certo membro da igreja, e outra porque mesmo eles não eram membros, né? Só tinham o nome mesmo. Venda de indulgências, remissão total ou parcial da pena devida para a justiça de Deus. A venda de indulgências era feita pelo pagamento em troca do perdão dos pecados. E temos a simonia, que era a venda de relíquias religiosas, na maioria das vezes, falsas. Como que isso acontecia? Né? Eu poderia achar uma madeira na rua, né, e vender dizendo que era, por exemplo, um pedaço da cruz onde Jesus Cristo foi crucificado. Então esse é um exemplo de você vender relíquias falsas, tá? E a Bíblia e a missa eram apenas em latim. Aqui nós temos uma xilogravura de George Breu, né, de 1530, e representando então essa venda, né, de indulgências. Vamos lá para os primeiros reformadores. John Wycliffe, de 1320 a 1384. Ele era um teólogo inglês, criticava o acúmulo de riquezas por parte dos bispos e dos papas. Defendia, né, que os clérigos deveriam viver na simplicidade. Afirmava que as pessoas poderiam compreender a palavra de Deus sem intermediários. Fez uma tradução da Bíblia para o inglês, proibia, né, que aliás era proibida pela Igreja Católica você traduzir, né, para outras línguas, né? Só tinha então, como a gente viu ali atrás, era sempre o latim, né? Só que o John Wycliffe ele fez uma coisa importante, porque ele fez com que ele ter traduzido, né, para a língua dele, fez com que mais pessoas conseguissem então ter acesso, né, à Bíblia. E também refutou a prática de indulgências e outras obras utilizadas como penitência, peregrinações e doação de dinheiro aos pobres. Aqui nós vemos, né, o início do Evangelho de João em uma cópia manuscrita da tradução para o inglês da Bíblia de Wycliffe. Outro reformador que nós temos, pessoal, é o Jan Hus, de 1369 a 1415. Ele foi professor na Universidade de Praga, traduziu a Bíblia para o idioma tcheco. Todas as suas pregações eram em tcheco e não em latim. Defendia a Eucaristia entregue para todos. Baseado nas ideias de Wycliffe, atacou a corrupção e o luxo do alto clero. Ambos contestaram as autoridades ou a autoridade da Igreja Católica. Também foi acusado de heresia. Né? O que seria uma pessoa herege, pessoal? Qualquer pessoa que tivesse um comportamento contrário ao que a Igreja Católica gostaria, né? Então, como ele foi acusado de heresia no Concílio de Constança, ele foi queimado vivo em 1415. Aqui temos, né, a imagem do julgamento de Jan Hus no Concílio de Constança de 1415. Mas é uma pintura de 1923. Então, é uma possível, né, demonstração de como seria, né, esse julgamento dele. Aqui tem um texto, né, para nós analisarmos. É um texto do Concílio de Constança e de 1415, tratando sobre John Wycliffe. Este santo sínodo define e decreta que o referido John Wycliffe foi um herege notório e obstinado que morreu em heresia, e condena sua memória. Decreta e ordena que o seu corpo e os seus ossos sejam exumados, se puderem ser identificados entre os cadáveres dos fiéis e espalhados longe de um cemitério da igreja.
como que nós aprofundamos, pessoal, toda essa aprendizagem, né? Porque são muitas informações, então, para que os alunos eles consigam tentar entender sobre esse período, né? Nós propomos que eles precisam retomar esse conteúdo, né? Aqui nós podemos fazer uma tabela, tá? Sobre a Reforma Protestante, né? Crítica sobre a Igreja, que seria poder universal do Papa, corrupção e despreparo do clero, né? E o alto clero, venda de indulgências, simonia, tá? O John Wycliffe, o que eu podia retirar, né? Para a gente conseguir entender quem era ele, tá? Criticava o acúmulo de riquezas, fez uma tradução da Bíblia para o inglês, refutou a prática da indulgência. E o Jan Hus, né, que também foi um reformador, tá, traduziu a Bíblia para o idioma tcheco, atacou a corrupção e o luxo do alto clero. A única questão, né, pessoal, que infelizmente ele não levou muita sorte, foi queimado vivo em 1415, acusado de heresia, né? E outros recursos didáticos digitais também que nós propomos seriam os quizzes, né, e o Wordwall, que é uma forma, né, de nós analisarmos, né, ver com que os alunos eles acertem questões de A a E ou de A a D, certo? Então, o que nós vimos na aula hoje? Nesta aula estudamos a Igreja Católica, foi uma das instituições que sobreviveu ao fim do Império Romano, adquirindo terras, poder e prestígio. Durante a Idade Média, a Igreja também interferiu em questões políticas e pensadores como John Wycliffe e Jan Hus tentaram reformar o catolicismo, mas foram condenados pela Igreja. Então seria isso por hoje. Até mais, pessoal. Obrigada.